Do mesmo modo, condenou gravemente os privilégios concedidos aos parlamentares nas convocações extraordinárias sobre o abuso na edição de medidas provisórias, que bloqueia as deliberações parlamentares. Ele assim se pronunciou, abro aspas: quero dizer que a subordinação do Congresso ao despotismo das medidas provisórias não poderia manter-se por tanto tempo sem o nosso próprio concurso, a nossa colaboração, no mínimo tácita. Dói reconhecer, mas nós, membros da instituição parlamentar, temos nos furtado sistematicamente a nossa responsabilidade histórica de exigir e praticar um relacionamento mais equilibrado e digno com o Executivo. A terceira ideia-força que identifico no pensamento político de Jefferson Pérez radica-se na sua permanente cobrança em prol de uma administração pública séria, eficiente e de todo a serviço do cidadão contribuinte. Nesse caso, a ênfase recai com frequência em dois aspectos cruciais: o combate à corrupção em todos os órgãos públicos, nas três esferas e nos três níveis de governo, e a modernização integral do aparato de segurança pública. Em maio de 2005, do alto desta tribuna, ele observou, abro aspas: grande parte das desigualdades sociais, das injustiças sociais neste país, não são corrigidas porque o dinheiro público é dilapidado há dezenas, se não há centenas de anos. É dinheiro dilapidado, roubado dos cofres públicos e que nem sequer fica no país porque vai engordar as contas em paraísos fiscais. São recursos estimados em 100 bilhões de reais. Se todo o dinheiro que tem sido roubado deste país, dos cofres públicos da União, dos estados, dos municípios, das empresas estatais, ou se pelo menos 10% desse dinheiro roubado de todos nós fossem aplicados na reforma agrária, não haveria mais um trabalhador sem terra neste país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a quarta e última ideia-força presente no pensamento político do senador Jefferson Pérez pode e deve ser considerada uma síntese das preocupações e esperanças que motivaram toda a sua atuação parlamentar e toda a sua produção legislativa, traduzida na expressão ética na política. Para a concretização desse ideal, ele insistia para que não apenas as elites do país, os políticos, os governantes, os grandes empresários, os formadores de opinião, mas todos os cidadãos, todos os membros da sociedade, das famílias, das comunidades, se dispusessem à autocrítica e ao combate de vícios muito arraigados em nossa formação nacional. A propósito de projeto de lei de seu dileto colega Pedro Simon, introduzindo a disciplina ética nos currículos escolares, o senador Jefferson Pérez assim se manifestou. Abro aspas. Não adianta fazerem discursos. Como já dizia Rui Barbosa numa frase famosa, as palavras convencem, mas só os exemplos arrastam. Enquanto os homens públicos derem exemplos como esses que vemos todos os dias, não é de surpreender que a moral do povo brasileiro esteja em frangalhos. Fecho aspas. Senhor presidente, deliberadamente deixei para a parte final de minha homenagem a estas indignadas e provocativas considerações éticas do senador Jefferson Pérez, a fim de sublinhar o meu apelo à mesa diretora desta casa, no sentido de que ela dê consequência prática ao projeto de resolução número 27 de 2008, do nosso prezado colega Epitácio Cafeteira, que, já votado e aprovado, dá ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal o nome do senador Jefferson Pérez. Concluo repetindo que não sou, nem jamais serei capaz de, no curto espaço de tempo de um pronunciamento como este, fazer jus ao multifacetado pensamento
e a prolífica ação política de Jefferson Pérez, o que me obrigou a omitir importantes manifestações de Sua Excelência sobre questões de grande interesse público, como a reforma política, a política externa, para ficar apenas em duas, ou então somente tangenciar propostas originais e muito caras a ele, a exemplo da concertação nacional. Meu objetivo, mais modesto, porém muito sincero, senhor presidente, foi, de uma parte, encorajar os que conheceram a refletirem sobre sua grandeza humana e darem prosseguimento às lutas, e, de outra, incentivar os que não tiveram a oportunidade, em especial os brasileiros e brasileiras mais jovens, a estudarem a trajetória de um homem em tudo e por tudo exemplar. Um homem que, nas palavras com que ele próprio se referiu a um dos personagens da história brasileira, a quem mais admirava, Rui Barbosa, iluminou a vida pública brasileira. Abro aspas, senhor presidente, encharcou de luz este plenário. Para o senador Pedro Simão, Jefferson Pérez só descansará em paz com a derrubada da parede que ainda separa a Constituição da justiça e da cidadania verdadeira, a política da ética e do decoro parlamentar, e o Congresso do povo.